Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Marcos 10, 47, quando ouviu falar que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Vamos lá, só a parte B. Quando ele começa a gritar, no 3, vocês podem citar comigo, assim, ó, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Vamos lá. No 3, 1, 2, 3. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Um cego de nascença. Existem momentos em nossas vidas que precisaremos decidir. Ficar em cima do muro não é bom, não é legal. Podemos cair para qualquer lado. E às vezes, até mesmo sem escolhermos qual lado cairmos. No jiu-jitsu aprendi que pelo esporte, a queda é inevitável. Contudo, eu posso me projetar para o lado melhor. Eu posso suavizar a queda, desde que eu saiba lidar com aquela situação, desde que eu saiba o que o meu adversário está querendo fazer. Há tantas pessoas indecisas, tantas pessoas que estão vagueando, não conseguem chegar a lugar nenhum, porque não sabem para onde ir. Estão cegas à beira do caminho, não conseguem enxergar um palmo à sua vista, mas também estão mendigando, porque não tem para onde ir. O interessante na vida de Bartimeu, que ele era cego, mas também era mendigo. Como cego, ele não conseguia enxergar para onde ir, mas como mendigo, ele não sabia, ele não tinha para onde ir. Jesus estava sendo seguido por uma multidão de pessoas. Estava indo para Jerusalém. Estava em Jericó. Estava no caminho para ser preso, humilhado e sacrificado. Provavelmente, Bartimeu nunca mais teria a oportunidade de falar com Cristo. Mesmo sem enxergar, aquele homem estava antenado aos acontecimentos do seu dia. Provavelmente ouvia falar do Cristo que curava os enfermos, do Cristo que libertava os oprimidos, do Cristo que dava valor aos desvalorizados. Bartimeu era um, como muitos que foram alcançados por Cristo. Era rejeitado pela sua enfermidade. Era jogado de lado por causa das suas limitações. Mas quando percebeu que era o Cristo que estava a passar naquele caminho, em vez de pedir uma migalha, em vez de pedir uma esmola, mesmo diante daquela multidão, aquele homem decide gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Bartimeu, apesar de cego, apesar de mendigo, ele enxergava mais do que aqueles que tinham olhos saudáveis. Bartimeu, por estar antenado aos acontecimentos dos seus respectivos dias, ouviu falar do Cristo, e a minha Bíblia, a sua Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. Ele não precisava ver Jesus,
Ele acreditava que o Cristo era o filho de Davi. A expressão que Bartimeu se utiliza, somente Maria mais à frente veio a se utilizar. Ele falou o que muitos dos seus discípulos não falou até aquele momento. Ele falou o que a multidão não falava. Ele reconheceu que o Cristo era o Messias de Deus, o Salvador. A multidão apertava Jesus, o suprimia, mas ele gritava. No Antigo Testamento não há manifestação de cura de cegueira. Isaías vem narrando, e um dos sinais que o Messias seria o Messias é que ele abriria a vista aos cegos. Mas Jesus já tinha curado cegos, mas aquela multidão ainda continuava duvidando que Jesus era o Messias. Bartimeu, ainda cego, mesmo sem receber a cura, ele acreditava que Jesus era o Messias. Bartimeu estava no chão. Jericó para Jerusalém distava 25 quilômetros aproximadamente. Pessoas como Bartimeu não conseguiam anualmente subir para a festa da Páscoa. Então, assim como Bartimeu, outros ficavam à beira da estrada, celebrando aqueles que estavam subindo a Jerusalém para festejar a Páscoa. Muitos, como Bartimeu, aproveitavam aquele momento para angariarem algum alimento ou alguma moeda para sobreviverem. Mas Bartimeu estava certo que ele não queria esmola, ele não queria alimento. O que ele queria era a cura vinda da parte do Senhor. Bartimeu era uma pessoa determinada. Ele poderia, ao chamar a atenção do Cristo, dizer: eu que nasci cego, Senhor, me ouça agora. Eu nasci cego, por uma situação da vida virei mendigo. Estou aqui com apenas a minha capa para me proteger da poeira do dia e do frio da noite. Eu sou muito humilhado pelos outros, eu sou escorraçado pelos demais. Eu sou colocado de lado muitas vezes. Olha como eu sou uma pessoa que carece de misericórdia. Veja as minhas lutas, veja as minhas dores. Senhor, olha como eu sofro. Tem pessoas que aproveitam as oportunidades e as agarram. E tem outras que, diante das oportunidades, ficam se lamuriando e ficam contando misérias. Existem pessoas que de fato celebram a cultura do sofrimento. Existem pessoas que celebram a cultura das dores. Eu não sou uma dessas. Será que existem pessoas assim? Não. Aqui não. Nós podemos viver lutas, podemos enfrentar dificuldades, mas eu sei em quem eu tenho crido. Bartimeu poderia ser um daqueles que celebram a escassez e o sofrimento, mas ele decidiu aproveitar a oportunidade que o Pai estava lhe dando naquele momento. Eu não sei como vai ser amanhã, eu nem sei se eu vou viver até amanhã, Deus o sabe. Logo eu preciso aproveitar a oportunidade do hoje, do agora, a oportunidade que o Senhor está me dando. Em vez de ficar, Senhor,
eu sou cego, Senhor, eu fico pedindo esmola, Senhor, eu sou muito humilhado. Ele olhou para o Cristo mesmo sem enxergar, talvez por uma dedução, e disse: Jesus, tende misericórdia de mim. A multidão o oprimia e ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Existem bênçãos que vêm com facilidades, mas tem outras que precisamos perseverar. Existem pessoas que desistem das coisas com facilidade. Precisamos perseverar. Tem vitórias que vêm pela perseverança. Fala comigo, perseverança. Perseverança. Ele reconheceu que o Cristo era o filho de Davi, o Messias. E ele não precisou de muito tempo para também chamar o Cristo de mestre, Rabone. Ele reconheceu a autoridade de Cristo e se submeteu a essa autoridade. Existem pessoas que têm os olhos saudáveis, que enxergam os feitos de Cristo, mas não reconhecem a autoridade do Cristo e não se submetem a essa autoridade. Esse homem era determinado. Ele não sabia que o Cristo seria sacrificado, crucificado, naquela mesma semana, mas ele entendia que talvez ele não teria outra oportunidade. Pastor Teodomiro José de Freitas me ensinou, assim como muitos seminaristas, que oportunidade não se pede, mas não se perde. Existem pessoas que por causa das desculpas perdem oportunidades. Existem pessoas que por causa da cultura da escassez e do sofrimento deixam de viver o melhor de Deus. Estão diante de uma mesa farta, mas preferem ficar se lamuriando porque no dia anterior não tiveram o que comer. Quem entende isso que eu estou dizendo? Quando se assentar com um príncipe, com um governador, não faz muito questionamento não, só come. Entenderam esse mistério? Fica se lamentando demais não, aproveite aquele momento de honra. Nós não sabemos se amanhã viveremos, mas hoje é honra, então vamos viver essa honra. Se você fizer um churrasco de picanha, me chama, por favor. Eu quero aproveitar essa honra. Eu vou até de máscara em álcool em gel. Aleluia. Me amarro no churrasquinho. Que coisa boa. Oi? Picanha, né? Eu não cultuo a escassez não, meu irmão. Tem que fazer igual o Ferrari falou, tem que fazer, faz direito. Mas eu estou naquele meu dia de humilde. Então, se você fizer também de asinha, de um alcatra, estou dentro. Bola da pá, também a gente aceita. A gente é humilde. Eu dou uma mas eu sou humilde. A gente come também. O negócio é sentir o cheirinho da fumaça. Nessa série, Atitudes que Mudam Destinos, começar a falar de Bartimeu é incrível. Porque foi uma pessoa que tinha tudo para dar errado, mas em uma única oportunidade decidiu agarrá-la com unhas e dentes e mudou o seu destino. Existem pessoas que tinham tudo para dar errado, nasceram numa família desestruturada, fizeram um bocado de burrada na vida, mas quando enxergaram Cristo passando, falaram, não vou deixar passar essa oportunidade. Essa
é a oportunidade da minha vida. Por isso, quero tecer aqui algumas verdades para nos nortear nessa mensagem. Primeira verdade, Marcos 10, 47. Não perca a oportunidade. A vida de ninguém é fácil. De Bartimeu, acredito que era um pouquinho mais difícil. Mas em vez de cultuar a escassez e o sofrimento, ele decidiu aproveitar o novo de Deus, trazer para si, viver. Ele decidiu mudar a realidade dele ao se aproximar do Cristo. Ele sabia que ninguém daquele tempo poderia resolver o problema dele, mas o Cristo podia. O Cristo estava passando, ele não enxergava o Cristo, mas ele tinha ouvido falar do Cristo, e ele decidiu não perder a oportunidade de falar com Jesus, de se aproximar de Jesus, de andar com Jesus, de ser curado por Jesus. Talvez a vida não está sendo fácil para você. Não é fácil mesmo, como diz o poeta Thales Roberto. A gente às vezes pensa que é difícil só para mim. Quem já chegou nesse ponto e fala, vida difícil, parece que é difícil só para mim. O povo está falando de churrasco, eu estou pensando como eu vou comer o ovo. Mas é verdade, né? Tem dia que é apertado, tem dia que não tem nem ovo. Aí a gente bota lá na rádio e fala, porque a vida tem que ser difícil, difícil só para mim. E às vezes a gente entra nessa linha de se auto-vitimar. É difícil a vida às vezes, é angustiante. Mas se o Cristo estiver passando, não perca a oportunidade de mudar o seu destino. Só Jesus pode mudar o ser humano. Jesus muda uma pessoa que está na vida do crime e o faz ser homem e mulher honestos. Jesus pega aquele que está no meio da prostituição e transforma aquela pessoa e a faz uma pessoa digna. O Senhor arranca do coração e da mente sentimentos contrários à graça de Deus e as transforma a tal ponto delas andarem em novidade de vida. Jesus pode fazer isso. Ele quer fazer isso também em sua vida nessa noite. Não fique cultuando a escassez e o sofrimento. Lembre-se, Deus tem o melhor para você. Um dia eu ouvi numa conversa teológica, esse negócio de novo de Deus, Jesus é o novo de Deus para a minha vida. Tá bom, é mesmo, Ele é o meu novo. Agora, como eu sei que o Senhor tem novidade de vida para mim todos os dias, a bênção do hoje não precisa ser idolatrada, porque Deus tem uma bênção maior e melhor para a gente amanhã. Eu vivo a bênção do hoje, e amanhã Deus tem coisas melhores para mim. E amanhã, se Deus me permitir viver, eu vou viver a bênção do amanhã. E depois do amanhã, e assim sucessivamente. Deus tem coisas sempre melhores para todos nós. Segunda verdade, apesar da vida ser às vezes difícil, lute contra as circunstâncias. Marcos 10, 48. A multidão estava ali dizendo, fica calado, não grite. Estavam tentando calá-lo, mas enquanto tentavam calá-lo, ele gritava ainda mais alto, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Às vezes o inferno e seus enviados se levantam para tentar
nos paralisar. Às vezes o capeta está inspirado, ele vê ele mesmo e fala assim, ó, hoje te dá uma moral, vim eu mesmo para te atrapalhar. Mas na maioria das vezes ele manda os demônios dele. E aí tem pessoas que não vigiam, acabam ouvindo as sugestões dos demônios e acabam também se alistando no exército das dificuldades, das oposições. Aquela multidão era uma multidão que estava tentando desanimar Bartimeu. Mas Bartimeu estava convencido do que queria. E por isso ele lutou. Fala comigo. Eu preciso lutar. Quando as circunstâncias estiverem difíceis, eu preciso lutar. A minha Bíblia diz, e a sua também, que nós devemos lutar, mas lutar com as armas que o Senhor nos deu. Se eu lutar por mim mesmo, eu posso ser derrotado. Mas se eu lutar com as armas que o Senhor me deu, eu sou mais do que vencedor. Lute contra as circunstâncias. Não vai dar, não vai dar, não vai dar. Senhor, e aí, qual é a direção? Siga. Então vai dar, vai dar, vai dar por quê? Porque o que determina os meus passos é o Senhor, Ele é minha bússola, Ele que estabelece o quando eu tenho que andar, quando eu tenho que parar. Eu posso estar no deserto, mas eu olho para o alto, tem uma nuvem me direcionando, essa nuvem veio da parte de Deus, e eu continuarei lutando, enquanto o Senhor me revestir com autoridade para lutar. Não pare porque as circunstâncias se agravaram, a doença piorou, as pessoas estão falando mais, as oposições se levantaram, o capeta veio junto com o seu exército. Ei, há poder no sangue de Jesus. Eu continuo. Nós não somos daqueles que retrocedem, Hebreus 10, 39. Mas daqueles que avançam. Tenha fé, siga, prossiga. Tem pessoas que têm lamentos, nós somos daqueles que têm fé. Se eu fosse você, eu reagia igual aquele filme dos 300, Raul. De novo, ó. Tem pessoas que têm lamentos, mas nós temos fé. Está melhorando, aleluia. Até o Noah está ajudando hoje. Está vendo, aleluia. Às vezes nós somos levados a nos lamentarmos, porque a dor realmente é braba, complicada. Mas se nós enchermos a nossa mente de lamúrias, dos sofrimentos, nós paralisamos, ficamos paralisados. Tem hora que nós precisamos tomar atitudes de fé. 3. Se levante e dê um salto. Marcos 10, 50. Quando Jesus ouviu que alguém estava o chamando, Jesus pediu para chamá-lo. E aí os discípulos foram lá e falaram, ó, ânimo, levante-se. Olha que coisa linda, o 50 eu tenho que ler isso. Lançando sua capa para o lado, olha só, ele pegou a capa e falou assim, não, é oportunidade. Tem gente que se prende muito com as coisas do passado, né? Ah, essa geladeira tem tantos anos, aí Deus está querendo dar uma geladeira nova e está reagindo. Aí Deus dá um jogo de prato novo, fala, não, esse é tão novo que eu vou continuar usando o velho.
Que coisa! Eu aprendi com a minha esposa. Recebeu presente hoje, se der bobeira, usa hoje mesmo, meu irmão. Que amanhã a gente pode morrer, então aproveita hoje esse negócio. Ele pegou a capa e jogou. Ele não estava preocupado o que seria se outra pessoa ia lá e ia pegar a capa. Era a oportunidade dele. Ele se lançou sem reservas. E olha que lindo o texto. Lançando sua capa para o lado, ele estava sentado. Sabe o que ele fez, meus irmãos? Ó. Opa! Olha que lindo da história. Você está sentado. Do nada você faz assim, ó, sentado, um salto. Você está fazendo força. Fala assim comigo, está fazendo força. O Senhor nos chama, mas tem situações da vida que quer nos deixar no chão, entre a poeira, que nós temos que fazer força para saltar. O salto é uma explicação lógica de que ele estava rompendo com o que estava o paralisando e ele estava se lançando sem reservas para o Senhor. Tem pessoas que precisam dar um salto aqui nessa noite. Estão muito no chão, estão muito presas às capas que determinam a cegueira. Precisam jogar esse negócio de lado, deixa o passado no passado, deixa as experiências negativas para lá e salte para onde? Ao encontro do Senhor. Ele saltou e pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. Para que se apresentar a Jesus com a capa? Jesus sabia que ele era cego. Ele não tinha por que se lamentar, mas ele tinha a oportunidade de pedir aquilo que ele tanto desejava. Marcos 10, 51. Sabe o que você quer? Que pergunta o Senhor faz? O que queres que eu te faça? Está olhando para um cego, mendigo, e fala assim: Senhor, às vezes parece que é sarcástico, às vezes, né? O que queres que eu te faça? Mas ele não está assim sarcástico, ele está dizendo: eu sei o que você precisa, mas você sabe o que você precisa? Tem gente hoje, se perguntar assim, o que você quer da sua vida? Você pode me dar mais um minuto para eu pensar? Saiba o que você quer. Tem pessoas que estão vivendo coisas extraordinárias, mas não estão usufruindo daquilo porque não sabem o que querem da vida. Toma uma atitude, diz assim: olha, eu sei o que eu quero. O que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, Rabone, eu quero ver. Ele podia dizer: eu quero parar de ser humilhado pelos outros. Eu quero uma capa de cego nova. Porque é de convir que tem gente que gosta de se sentir doente, humilhado, fragilizado. Tem pessoas que vivem coisas sérias, mas tem pessoas que gostam daquela cultura de sofrimento mesmo não estando naquele sofrimento. Eu conheço pessoas que têm enfermidades complicadas, mas também conheço pessoas que não têm nada, e só fala assim: eu fui no médico, o médico disse que eu não tenho nada. Não viva a cultura do sofrimento, mesmo que você esteja em sofrimento. O servo de Deus disse, do qual não vou citar o nome aqui, por uma questão
prática, ele diz o seguinte: não deixe que o seu sofrimento se torne uma dor. Saiba o que quer. Alguns ficariam ofendidos com a pergunta de Jesus: o que quer? O que eu quero? Mas aquele homem estava humildemente diante do Senhor, dizendo: Senhor, quero ver. Eu quero ver. Eu poderia pedir $1 milhão, mas eu quero ver. Eu poderia pedir para estar do teu lado nos céus, mas eu quero ver. Entende? Reconheço que tu és o Messias, Jesus, filho de Davi. Reconheço que tu és o meu mestre, Rabone. Mas agora eu quero ver. Atitudes que mudam destinos. Quem está recebendo o Senhor nessa noite? Toma uma atitude, toma uma decisão. 5 e último. Marcos 10:52 diz que ele, ao ser curado, seguiu Jesus. Quinta verdade: siga Jesus. Tem pessoas que estão no meio da multidão porque só querem a bênção, mas não querem relacionamento com Jesus. Não querem andar com Jesus. Repararam que os milagres, olha que coisa linda, que quando está estudando para essa mensagem, o Espírito do Senhor iluminou meu coração. Olha que coisa linda. Os discípulos de Jesus, os próprios discípulos, viveram pouquíssimos milagres da parte do Senhor. Repararam já isso? Que eles estavam ali, ó, o grupo duro de Jesus, aquele grupo mais chegado. Eles viram muitos milagres, mas eles mesmos viveram, eles pessoalmente viveram pouquíssimos. Posso aí elencar multiplicação dos pães, melhor, a pesca milagrosa, a cura da sogra de Pedro, mas me cita algum outro, no âmbito pessoal. Olha que lindo. Quem anda com Jesus, mas não é andar de relacionamento, aqueles que estão seguindo Jesus, conseguem ver muitos milagres de Jesus, mas não conseguem se enraizar, porque o objetivo da vida deles é só ver. Mas tem aqueles que rompem com isso. E além de ver, eles querem andar com Jesus. Às vezes nós líderes falamos, tem tantas pessoas que são abençoadas, tem tantas pessoas que estão sendo tocadas pelo Senhor, e eu estou aqui clamando, e a gente às vezes tenta, a situação tenta nos fazer entrar em paranoia, e a gente fala, opa, peraí. Mas o seguidor vê, o discípulo vive. O seguidor vê o Cristo realizando milagres às vezes. O discípulo vê e consegue conversar do Cristo e entender por que aquilo aconteceu. Porque tem conversas que Jesus só fala com os seus discípulos. Tem gente que quer bênção, mas deveriam desejar relacionamento com Jesus. O cego, Bartimeu, foi curado. Aquele que não tinha nem nome, filho de Timeu. Bartimeu, filho de Timeu, ele não tinha nem nome. Ele foi curado. Mas em vez de abandonar o Cristo, seguir a sua vida, agora eu vou viver a minha vida. Eu recebi a minha bênção, a porta se abriu, a oportunidade da escola veio, o relacionamento veio, meu namoro, meu noivado, meu casamento, agora meu coração é todo para minha família, meu coração é todo para o meu namorinho. Que coisa, minha empresa, meu carrão. Ele viu, enxergou. Mas sabe o que ele fez? Sabe o que ele fez? Jesus, eu posso andar contigo agora? Tem tantas pessoas que vêm nas celebrações
até curtem as palavras de Jesus, ficam arrepiados quando vem um milagre, uma cura, mas não querem relacionamento com Jesus. Porque relacionamento com Jesus significa dizer que você vai ter que largar a capa e vai ter que deixar o lugar onde você ficava sentado. Aleluia. Relacionamento com Jesus vai pedir o teu tudo. Por isso que Jesus, olhando para os seus discípulos, disse: quem quer vir a mim e ama mais pai, mãe, papagaio, periquito, cachorro, passarinho, carro, casa, shopping, Netflix, UFC, mais do que a mim, não é digno de mim. Que todo aquele que vinha após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Não tem como viver com Jesus se não renunciar e carregar a cruz. Aquele homem entendeu aquilo. Ele entendeu tanto que ele julgou que andar com Jesus era melhor do que ele receber qualquer outra bênção. Termino. Decida por Cristo nesse dia, nessa noite, nesse momento. Decida